Alô, pulando a cerca, mais uma vez está no ar, um programa especialíssimo, falando sobre a guerra. Pulando a cerca, por cima, pelo meio, por baixo. Por que pular a cerca? Porque a gente enxerga do outro lado. O outro lado não tem sacanagem, corrupção, tem saúde, educação e justiça. Hoje, dia 25 de setembro de 2015, um programa especial do Pulando a Cerca. Olha só, a gente ficou fora do ar devido à guerra. Mas eu pergunto a cada um de vocês, teria sentido pular cerca numa guerra? Quem pula a cerca numa guerra é fura guerra. O Pulando a Cerca, o programa feito em equipe, nunca vai pular a cerca numa guerra. Mas, especialmente hoje, nós devemos falar sobre a guerra. E vamos convidar um advogado trabalhista, sindicalista e é especialista nesse assunto, o doutor Aderson Bursinga. Vem pular a cerca, doutor Bursinga. Pular a cerca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. O programa se repete hoje à tarde e domingo à tarde também. E quem quiser ver o programa de novo, entra no Google, UniTV ou www.uitv.uf.br. E está chegando atrasado o doutor Modesto da Silveira. Mas, se não puder vir por causa do trânsito, é bem convidado, muito bem convidado. Doutor Bursinga, fez xixi? Fez xixi? Que? Fez xixi? Sim. Normalmente o pessoal faz xixi antes do programa. É para descontrair. O pessoal tudo está rindo. Mas é normal fazer xixi. Então tá bom, fiz antes. Fiz. Vamos passar do xixi para a greve. Pois não. A tua visão sobre a greve, ou essa greve, ou greve em geral? Então, bom dia a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque o programa ele é exibido em vários horários. E agradecer o convite que nos foi feito aqui para participar desse programa, que é um espaço de divulgação, de discussão das ideias, né? Exato. E... Olha só, o Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura, é com aviso. E ainda se pula cerca ainda. Exatamente. Então tá bom. Eu sou advogado sindical e também devo dizer que não estou falando aqui como advogado de um sindicato específico de servidores das universidades, porque já fui advogado do Sintuf aqui durante uns 4 anos, até que a advocacia que muito me honrou, que eu respeito e considero muito o Sintuf, mas não sou mais. E então vou falar aqui apenas como, digamos, como um especialista, como um advogado da área sindical sobre esse assunto, que é um dos assuntos mais importantes e mais centrais do direito sindical, que é a greve. A greve é um dos temas dessa disciplina do direito, que é o direito sindical, das mais relevantes. E o tema específico aqui do programa é a greve de servidores públicos. É a greve de servidores públicos universitários, que envolve professores e funcionários técnicos, né, de maneira geral. Funcionários que não docentes, né? E também essa greve envolve os discentes, os alunos também, mas aí
é uma outra questão jurídica dos alunos, né? Mas no caso do trabalho é funcionários e professores. Os estudantes entram mais no movimento geral de apoio e de luta pela universidade. Então, vamos lá. O primeiro ponto a se destacar é que os servidores das universidades, servidores de maneira geral, até 88 não possuíam direito à greve. Não detinham direito à greve nem de organizar sindicato. Por isso que eram somente associações. Até a origem aqui da DUF, da antiga associação dos funcionários, a ZUF, dos servidores. Então. A partir de 88 é que é assegurado no artigo 37, incisos 6º e 7º, o direito ao sindicato e à greve de servidores. E acontece que o direito ele foi assegurado, mas ele nunca foi regulamentado. E aí se passou a utilizar o fato de não ser regulamentado para não se aceitar ou então se condenar as greves de servidores. Mas a realidade ela sempre é mais dinâmica, ela é naturalmente mais dinâmica do que a lei, e as greves de servidores, e no caso greve de universidades, são uma constante. Então, o próprio STF, depois de muitos debates, passou a ter um posicionamento, inicialmente dizendo que não podia, porque não tem regulamentação, mas depois, através de julgamentos de mandados de injunção, ele veio a entender o seguinte, que sim, enquanto não se regulamenta por uma lei complementar, se utiliza como parâmetro, analogia, a lei dos trabalhadores do setor privado, que é a Lei 7.783/89, que é uma lei muito ruim, diga-se por passagem. Mas foi aí a forma que se encontrou de se superar esse problema do Congresso até hoje não ter regulamentado a questão dos servidores, especificamente em relação à greve. Então esse é o fato. Essa é a situação jurídica geral da greve. Além do mais, a OIT, as organizações, os órgãos internacionais, os órgãos internacionais como a OIT, que é especificamente do trabalho, e outros OEA, outras instituições, entendem de longa data que a greve do servidor público é um direito. Só há vedação no Brasil em relação à greve de militar. A greve de militares, ela é expressamente proibida. Ela é proibida pela Constituição brasileira. Pois. Então, especificamente essa das universidades, especificamente da UF, é uma greve que tem características bastante especiais, porque não é uma greve que trata apenas de uma reivindicação, um índice, um valor de reajuste. É uma greve que, ante os cortes no orçamento das universidades, em bilhões, que significa corte de projetos, corte de pesquisa, corte de verbas para os hospitais, que já não tem, e se corta além do que não tem, é um problema todo. Essa greve ela tem um caráter muito de defesa da universidade e uma pauta que trata exatamente disso, que é a revisão desses cortes, a reversão desses cortes, ou seja, que se mantenham aqueles valores fixados e mais, até que se melhore isso, mas pelo menos se mantenha. E não se tem nenhuma coisa na outra, nem se mantém, nem se melhora, não é uma situação geral. E aí o fato é que vem levando a greve há bastante tempo já. A greve também luta por concursos públicos. Eu até antes de vir para cá, eu dei uma olhada nos itens que se reclama na greve, que se postula, que é a defesa do caráter público da universidade, exigir do Ministério da Educação um compromisso de que não use formas mercantis de contratação, que tem a ver com terceirização. Isso não quer dizer que nós não respeitamos os trabalhadores terceirizados. O trabalhador terceirizado é um trabalhador que merece todo respeito. Mas a universidade não poderia se valer desse tipo de situação que acaba prejudicando o próprio terceirizado, o trabalhador nessa condição, que depois é demitido, não tem direitos muito precários e fica numa situação muito complicada. Então tem esses pedidos, a questão de exigência de concurso, compromisso de finalização das obras que foram iniciadas, e aqui a própria
a própria televisão de vocês aqui também é vítima da falta de recursos e a exigir também que haja melhores condições para vocês poderem trabalhar e ter uma condição de funcionamento mais adequada, melhor, que é o que todos pedem, laboratórios, televisão, todos pedem alguma coisa. Então essa é a greve da universidade, é essa. Então é isso, é uma greve, digamos assim, tem essas características, menos salarial, embora também o pedido de reajuste, né, que se assegure um reajuste, se trabalha com índice, tendo como referência o índice 19,7, já aprovados em assembleias, até como contraproposta, para se tentar chegar a um acordo, mas infelizmente se vê pouco acordo com os trabalhadores, os servidores, né? A ponto de que eles agora fizeram até foram obrigados a fazer uma ocupação, uma visita, digamos assim, lá no gabinete do ministro, para poder obter uma negociação. É uma ocupação para obter negociação. Que ponto já se chegou, né? Ocupar para ter que ter uma negociação. É uma coisa muito complicada. Mas é isso. Do ponto de vista geral da greve, é isso. É o que nós temos aí acontecendo. Greve é uma coisa que tem que se dizer, ninguém gosta de greve em si. Porque greve paralisa tudo. O objetivo das coisas é o quê? Que funcione e que produza, né? Assim, que a universidade produz conhecimento para a comunidade, o objetivo é que se produza. Mas se há uma situação de que isso está sendo impedido, obstaculizado, e se há responsável por isso, que é o governo, que é quem cuida do orçamento e tal, tem que se fazer, realmente, os servidores têm que se mobilizar e exigir, e fazer o que tiver ao alcance. E tem que respeitar isso, tem que respeitar. É um respeito ao direito. Se não houver direito de greve, o que nós temos é a escravidão. Se não houver direito de greve, o que se tem é o retorno à escravidão. Porque se a pessoa não pode parar de se rebelar, é o quê? É a escravidão, entendeu? Então... Boursinga, essa greve, nitidamente, eu tenho a impressão, é uma defesa da universidade pública do Brasil. Porque na universidade particular, o professor da aula ganha por aula. Se faltar um segundo, um minuto, perde. Então, pesquisa quase não tem. É o lucro e a ganância. É lucro e lucro e lucro. E essa greve defende a pesquisa, o ensinamento, não a improvisação do ensino. Então, defende a própria Universidade Pública do Brasil. Sim. Se não for a Universidade Pública do Brasil, quem é que vai fazer a história do Brasil? Quem é que vai fazer a ciência no Brasil? Quem é que vai fazer a pesquisa no Brasil? A universidade particular, que em geral são ligados a multinacionais, não é isso? Então, é um paradoxo. E acaba a população, a mídia, muito bem instrumentalizada, dizer, viu, eles são contra o Brasil, são contra os estudantes. Pelo contrário, estão defendendo a nossa cultura, a nossa ciência, a nossa universidade. Que paradoxo. Mas a mídia organizada para isso coloca exatamente o contrário. O servidor público é um incompetente, é um cara frustrado, não quer nada com o trabalho, né? Falta, não produz. Pois é. E a universidade particular contrata um professor em vez de 5. E esse tem que se matar, ser um verdadeiro escravo para receber alguma coisa. Aqui o professor
na universidade pública do Brasil tem tempo para dar aula e fazer pesquisa. Se não fizer pesquisa, nada avança nesse país. Então, e defende a universidade, a UF, da improvisação. Começa a improvisar, o professor dá aula de outra coisa e vai levando. Não é bem assim. Eu acho que essa greve, Bolsinho, tem um caráter altamente democrático. Não é isso? Não, você falou o que eu penso. Eu penso dessa maneira também. Eu penso que é uma greve que é em favor da universidade, é em favor da sociedade. O problema é que a mídia, realmente, a mídia comercial deturpa tudo. A mídia vende uma marca, né? A mídia trabalha com marcas. Várias marcas o tempo todo, né? E nós somos aí os fregueses dessas marcas. Agora, a mídia também trabalha com marcas sociais, marcas políticas, né? Que ela vai vendendo essa marca. E aí as pessoas vão assimilando essas marcas. E uma das marcas que eles vendem aí é a marca de que o público é ruim, o público que é público não tem futuro, não serviria, né, para o país. E é interessante que eles se baseiam, é muito inteligente, né? Quer dizer, inteligente para o mal, mas eles se baseiam na precariedade que está o serviço público para passar a mensagem, a marca de que é ruim, e aí pegam situações da iniciativa privada funcionando, que estão com recursos, aí mostra, viu? Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Quando, na verdade, é um problema de má gestão, de má administração, de corte de verbas. Eu fui advogado na década de 90 dos trabalhadores da Embraer, em São José dos Campos. Fui advogado dos sindicatos metalúrgicos em São José dos Campos. A Embraer, empresa pioneira na aviação, na construção de aviões na América Latina, uma das maiores do mundo. E eu assisti todo um desmonte da Embraer com o objetivo, desmontando, com o objetivo de mostrar que ela não tinha futuro. E como se apagasse a história toda da Embraer, apagasse tudo. Aqueles aviões todos que foram criados lá, Bandeirantes, tantos outros, como se nada daquilo acontecesse mais, mostrasse como se fosse que aquilo ali não existia, é uma página virada, e aí só mostrando o desmonte dela, a quebradeira dela, que eles foram quebrando. Aí depois vieram com a solução da privatização. E aí depois, quando eles obtiveram o que desejavam, que era privatizar, o Banco Bosano-Siemens, por exemplo, que foi um dos grandes que esteve por detrás da privatização da Embraer, depois que eles obtiveram isso, a primeira coisa que eles foram pedir é dinheiro ao Estado. Financiamento do BNDES. De novo. Então, venha. E aí, estão hoje com dinheiro lá do Estado, aplicando, com investimentos, e passando a propaganda errada para a população. Agora funciona porque é privado. Primeiro que funcionava bem antes, o problema é que foi desmontado para justificar esse saque, eu chamo de saque ao setor público brasileiro. Isso é um problema sério. Eu acho que aqui na UF, acontece muito isso, e a própria população de Niterói, como cada vez utiliza menos os serviços da UF, aí essa ideia vai se propagando e vai pegando, colando, como se diz assim, né? Porque, por exemplo, mantém a emergência do Antônio Pedro fechada, extinta praticamente, né? Aí você não tem mais como recorrer, você não tem o Antônio Pedro como era. Aí do lado do Antônio Pedro tem um hospital enorme, construído. A Faculdade de Odontologia também, que tem uma série de serviços que prestavam por lá. Aí tem uma série de coisas que... É claro, tem exceções, tem coisas que ainda continuam funcionando, prestando, eu não estou generalizando, mas aí o que acontece? E mostra o outro hospital todo bem lembrado, o outro todo bonito. Aquilo ali é a didática a maior didática da perversidade. Olha só. E é um problema. Agora, é um problema, por isso que é importante estar se conscientizando e se discutindo esses assuntos, porque qual o futuro que se
pretende com tudo isso? Porque a iniciativa privada, quando cessa o lucro, quando cessa aquele interesse imediato do lucro, ela fecha as portas. Ela não tem compromisso nenhum com o futuro. Ela fecha as portas, ela desativa, ela é capaz de desativar, ela desativa complexos industriais, complexos de produção, e acaba com o país, se quiser, acaba. Aí não ficar nas mãos disso. Problema sério. Olha só, Bossinger, você falou que a greve na universidade pública tem uma lei que acaba restringindo. É a lei 7.783/89. Restringindo o direito da greve, fica uma confusão. Mas, por outro lado, a mídia no Brasil não tem nenhuma lei, faz o que quiser. Nunca conseguiram aprovar a lei da mídia no Brasil. É o marco, né? O marco da mídia. Da mídia. Então, a mídia faz o que quiser, como quiser, domina como quiser, não tem nenhuma lei. E o funcionário público, na universidade pública, tem lei, restrições, vive na maior dificuldade. Olha que é para privatizar tudo. Então, esse movimento é para privatizar. Não está ruim, não serve, é deficiente, é complicado. A luta no Brasil há 515 anos é para pular cerca. Pular cerca pela justiça, democracia, a universidade pública com bom padrão, a escola pública, o serviço de saúde pública e assim vai. Mas que guerra esse pular cerca. Eu acho que no Brasil nós estamos pulando a cerca e sobrevivendo há 515 anos. O papel do colonizador é nos colonizar. Mas o papel que não é colonizado é não se colonizar. Tem que fazer o direito funcionar, a greve pela universidade, imagina, funcionando. Não é para detonar, é para construir. Eu concordo plenamente contigo. Essa é a minha opinião também. Agora, tem que lutar contra tudo isso e resistir, porque a história ela demonstra que a luta, a perseverança, ela vai abrindo caminhos aí, entendeu? A humanidade já viveu regimes de escravidão mais perversos, né? Se bem que não estou dizendo que é melhor outro, um regime é melhor que o outro. Eu digo assim, existem situações que houveram avanços democráticos, houveram avanços na sociedade que são muito importantes. Por luta. Por luta. Então tem que se avançar, não pode ter retrocesso. O luta dos trabalhadores. Se bem que o quadro atualmente é um quadro de muito ataque, de muito... Mas é isso, não tenha dúvida disso. Pois é, se aproveite de tudo, o ataque é geral. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, outro aspecto importante também para se conversar, discutir em relação à greve é que, depois da greve, se perseguem muitos os ativistas, os sindicalistas. Então, em cada lugar isso se dá de uma maneira. No serviço privado, na iniciativa privada, se demite diretamente. Na universidade não pode fazer isso diretamente, mas ficam transferindo, ficam retirando funções, chama-se retaliação, que é algo vedado pela lei. Então, isso é um aspecto que chama atenção, essa questão da retaliação depois das greves, né? A greve é difícil antes, durante e o depois. O depois, inclusive, é um dos mais complicados, né?
Depois é complicadíssimo porque tem muita retaliação. Bom, eu acho que esse programa defende o direito à greve. Exatamente o que você falou. Direito constitucional. Se não tiver greve, nós somos escravos. Se não tiver o direito de greve, eu sei que isso aí essa questão é polêmica, mas eu defendo a greve dos setores militares, inclusive. Eu defendo, eu defendi a greve dos bombeiros quando ocorreu há 3 anos atrás. Eu acompanhei, advoguei muito naquela questão também. Eu defendo agora, sabendo, como advogado, sabendo da problemática, eu tenho clareza do problema. Mas se você fizer uma avaliação do servidor militar enquanto uma espécie de trabalhador, um prestador de serviços na área de segurança, e se considerar isso do ponto de vista da Declaração dos Direitos do Homem, de tratados internacionais que asseguram que o homem não pode lhe ser imposto, ser objeto de uma condição de imposição e de indignidade, eu entendo que ainda que a Constituição proíba, mas numa situação que o Estado também não dá a esses profissionais da área militar mesmo condições mínimas de trabalharem de maneira, né, digna, para não serem obrigados aí tanta corrupção, tanto desmantelo, né, que acontece, que está a raiz de tudo isso é a falta de condições de trabalho mais adequadas. Então, eu defendo, inclusive, eu defendo a greve absolutamente para todos os trabalhadores, absolutamente todos. Agora, evidentemente que como advogado tem que ressalvar que no Brasil ela é expressamente vedada aos servidores militares. Mas é uma discussão, tem muitas discussões sobre isso, sobre esse assunto internacionais, a situação então, é também... Então, Bocinga, eu entendo o seguinte, o servidor militar, bombeiro, soldado, marinha, quem é que paga? É empresa particular? Estado. O Estado. Então, é um funcionário público. É um funcionário público. Claro que sim. É de um tipo de função. Mas quem é o funcionário público? Olha só. Aí ele tem que trabalhar, aí ele tem que ser escravo? Só porque trabalha com segurança? Tem que fazer também. Agora, é evidente, aí tem que ter um tipo de... São condições diferentes, são situações diferentes que têm que ser tratadas. Mas negar absolutamente, eu sou contrário. Até juiz faz greve. Nós temos hoje no Brasil, agora não estão fazendo porque eles estão bem, né? Os juízes não estão fazendo porque estão numa situação satisfatória. Eles não têm muito o que reclamar do ponto de vista salarial. Essa que é a realidade, né? Não estou aqui querendo ficar atacando os juízes, não, mas eles... Agora, se eles estivessem numa situação como estão os demais servidores do Estado, eles certamente, eu não tenho dúvida nenhuma, que as associações deles estariam hoje em movimentos grevistas, como já aconteceu na Justiça do Trabalho, há uns anos atrás, teve uma greve de juízes do trabalho. Hoje, como a situação melhorou, eles não estão. Então, não é assim também, tem que ver as coisas direitinho, entendeu? Olha só, Bocinga. Esse dia na Itália teve uma greve de padres, lá dos funcionários da igreja, lá. Não, minto, errei. Eu falei mal aqui. A informação não é essa, não. Funcionários das igrejas lá na Itália fizeram uma greve lá contra os padres lá, que o negócio não estava muito bom, não. Olha só, Bocinga, voltando à greve aqui da UF ou da Universidade Pública do Brasil, me diz o seguinte, se não tiver um elemento básico para evolução, progresso, que é educação, depois acho que da vida é educação. Se eu não tiver educação, nunca um país ou qualquer país vai adiante. Não vai não.
sem educação, Não vai. mas parece que o movimento é para igual o rabo do cavalo. O rabo do cavalo só cresce para baixo. É, concordo. Então, educação é tudo. Greve na área de educação, para melhorar o perfil da educação, é tudo. Educação, educação, educação. Essa greve representa a educação. Não, é uma iniciativa. Imagina se os professores e servidores, numa situação dessa do governo, cortando os gastos, cortando bilhões, cortando os projetos, cortando tudo, se eles ficassem calados e não fizessem nada. Aí o que passaria para a população? Que está muito bom, entendeu? Não tem jeito, não tem jeito. Educação não está com nada. Assim, então vão cortando, vão acabando. É uma resistência importante. Tem que resistir, Eu acho, além de salário, a improvisação aqui... Aqui na UF faltou luz por conta do não pagamento da Ampla. Preciso dizer mais alguma coisa? Aqui se faltou luz, se cortou a luz, não faltou, cortaram a luz, por causa que não pagou a Ampla. Então, por que não pagou a Ampla? Porque as verbas estão curtas. Não é porque o reitor também não quis pagar a Ampla, ele sabe disso, o reitor não quis pagar, não é isso. Porque há um quadro de crise financeira. Agora, por que tem crise financeira? Por conta dos cortes do orçamento, por conta do dinheiro público, que no Brasil, metade dos valores públicos são direcionados ao pagamento dos juros da dívida pública brasileira. Essa que é a questão. Então aí esse é o problema no Brasil. Quando você resolver isso, resolve outras coisas. Metade do dinheiro vai para quê? Vai para pagar juros. Aqui se paga mais juros do que a dívida dos Estados Unidos. Aqui se paga uma quantidade maior de juros, o Estado brasileiro, do que os Estados Unidos paga de juros. É um dos países que mais paga juros no mundo. Aqui é a terra dos juros. Se paga 315 milhões a cada dia. Juros. Então, de juros. O produto interno bruto total do Brasil, 50% é para multinacional do banqueiro. 315 milhões por dia. De dólares por dia, né? Por dia. Então, olha só. Aí não tem país que funcione assim. O produto interno bruto do Brasil todo, 50% ao ano é pago a banqueiro multinacional. A saúde leva 4%, educação 3%. Isso não vai. Aí começa a entrar multinacional de tudo. Saúde, doença, educação ou deseducação. E ficou uma festa de multinacionais tomando o país. Nacionais e multinacionais, né? Não são multinacionais, nacionais. Acabam se associando. Aqui, desde que os brasileiros ricos se associaram aos colonizadores, ficaram sócios. Exatamente. Aí pronto, aí a sociedade está até hoje aí. Então, antes de terminar o programa, vou fazer uma brincadeira. Quando foi o primeiro arrastão no Brasil? Quando foi o primeiro arrastão do Brasil? É claro, dia 22 de abril de 1500. Primeiro arrastão que teve no Brasil. E esse foi grande, hein? E continua a ser maior ainda, até hoje. Há 515 anos continua o arrastão. Toda aquela faixa de índios, toda aquela presença de índios no litoral brasileiro, em alguns anos, foram liquidados. Foram exterminando, eles foram para dentro e aí depois montaram as bandeiras, que eram os bandeirantes, para ir caçando os índios. Então a população índia no Brasil foi arrasada desde ali. Aí hoje quem caça aqui no Brasil é multinacional, faz o que quer. Então o arrastão, agora eu pergunto, quem é que vai se colocar contra esse arrastão? Não, todos temos que nos colocar. Exatamente. Contra. Todos. Exatamente. E
E quem faz o arrastamento é a mídia, é multinacional. O governo também, né? Que acaba conciliando. Governo. Mas é isso. Olha só, a gente vai fazer o seguinte, esse programa foi um programa altamente especial falando da greve. Da greve. Enquanto tiver greve aqui na nossa universidade, nós não continuaremos fazendo um programa. Só voltaremos depois do final da greve. Ok, chama os sindicatos, os servidores. Sim, né? Depois do final da greve. Não tem cabimento, pulando a seco, fazer um programa, Com certeza. em greve. Apoiado. Pular a cerca em greve Não pode. é furar a greve. Ok. A greve dos funcionários e dos professores, e dos alunos também. Então, esse programa foi um programa especial. Eu agradeço ao doutor Anderson Bursinga, advogado sindicalista. Sindical, chama-se. Sindical, é correto. E esperamos que essa greve tenha um ótimo resultado a favor da educação nesse país. Claro, é uma resistência à deseducação, à injustiça. Então, fazer greve hoje no Brasil é uma resistência à deseducação. Eu agradeço Eu que agradeço. e vamos Fico à pular disposição para quando precisar, nos convidar, nós estamos. com o maior prazer. E com prazer é mais gostoso. Agora pode fazer esse calmamente. Valeu! Valeu! Valeu!